Boa noite. Vamos para a nossa escola bíblica. Então abram comigo, por favor, a vossa Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 11. Segunda de Coríntios 11. Vou pedir ao presbítero Samuel para abrir a Bíblia em Isaías 53. Tenho que vir aqui confirmar o versículo. Porque até vai ser o primeiro que vamos ler. Isaías. É o versículo 10. Então eu também abri, posso. Começamos com Isaías 53, 10. Eu não tenho aqui micro para te dizer. Não é preciso, deixa estar. E diz assim. Espera aí. O Tiago já pôs. O tema de hoje é sofrimento. Normalmente é um tema que não se fala nas igrejas evangélicas porque eu ainda hoje de vez em quando ouço o chavão, eu não nasci para sofrer. E está certo, nenhum de nós nasceu para sofrer. Mas o sofrimento faz parte da vida. Quando somos pequeninos, e é isto que eu gostava de partilhar, e depois vamos avançando, está bem? Quando somos pequeninos, qual é que é o grande sofrimento? Querer aquele bocadinho de chocolate e não nos darem. Querer aquele chupa-chupa grande, não é? Assim com as cores coloridas e a pessoa olha para aquilo e... miúdos, pequeninos, não é? E como a minha mãe, quando voltarmos a mãe compra, até hoje. E atenção que eu não conto isto, não digo isto com aquela intenção de tal, não sei o quê. Não. E era um sofrimento, porque queríamos e temos muita vontade e eu quero e porque não, e vá lá, e é um sofrimento. Depois chegamos aí aos 7, 8 anos e o sofrimento é queremos ir jogar a bola e está a chover. Ou queremos ir para a praia no verão e está nublado. Porquê? Mas porquê? Porquê que o tempo está assim? Que sofrimento. Quando chegamos aos 14 anos, o sofrimento é que aquela miúda ou aquele rapaz que a gente gosta não olha para nós. Pusemos-lhe o papelinho a dizer que queres namorar comigo sim ou não e ele não responde ou ela não responde. Vocês estão a olhar para mim com um ar, nunca fizeram isso. Estão mesmo a ver. E é um sofrimento. Eu lembro-me de alguns miúdos, colegas meus, quase que nos constipavam com os... Mas o que é que tu tens? Ela não me liga nenhuma. E uma coisa, um ardor ali, uma coisa, não é? Depois chegamos aos 19, 20 anos e o sofrimento é... O salário não dá para fazer aquilo que queríamos fazer. Não é? Isto para aqueles que trabalham logo cedo. Quando chegamos aos 30, o sofrimento é as articulações. Saltamos um muro e já ficamos aflitos, já ficamos a cochear. Ou subimos a uma árvore e quando olhamos para descer já pensamos, é melhor chamar os bombeiros. Não vai correr bem.
Ou seja, o sofrimento é uma constante na nossa vida. Diferente no sentido de pelo que é que sofremos. E eu estou aqui a brincar. Obviamente que o sofrimento é uma coisa muito mais séria e eu, por exemplo, não estou a incluir a morte de familiares, não estou a perda do emprego, o fim de um casamento, não é? Pronto, coisas que são mesmo sério e que são sofrimento voraz e que destrói a vida de muita gente, principalmente para quem não consegue sair dessa dor, desses momentos, não é? E uma das coisas que eu hoje posso dizer, eu tenho conscientes 41 anos com Cristo. 41 anos, Jesus. O sofrimento é uma constante na vida do cristão, na vida do crente em Jesus. Qual é a diferença para o resto do mundo? É que nós sofremos com a consciência de que Ele já venceu aquilo. E eu também vou vencer em nome de Jesus, porque, por causa do seu grande amor, Ele nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. Romanos 8, certo? Estou a citar bem? Que diremos, pois, a estas coisas? A morte, a vida, os anjos, demónios, principados, nudez, a espada, a fome, a prisão. Há alguma coisa maior que o amor de Deus? Então, qualquer sofrimento fica minorizado diante do amor de Deus, diante daquilo que Ele prometeu fazer na minha vida e na tua. E uma das coisas que o Senhor prometeu foi, e está nos 2 testamentos, não te deixarei, nem te desampararei. Josué 1:5, Hebreus 13:5. Quando eu vejo isso, eu dou muitas glórias a Deus. Mas Ele não diz que nos tira o sofrimento. Também em Salmos diz, muitas serão as aflições do justo, mas o Senhor o livrará de todas. Ok. Mas não quer dizer que eu não entre nessas aflições. Eu vou entrar lá. Eu vou passar por aquilo, mas no entanto, vocês compreendem? No entanto, Ele vai me livrar. Porque eu não vou desistir e eu vou prosseguir no caminho que Ele preparou para mim e para vocês. E vocês também não vão desistir. Mas é um caminho tortuoso e difícil e com sofrimento. É, isso eu posso vos garantir. Só que depois o prémio de ver Deus a agir na vida das pessoas, na minha vida, na tua vida, e saber que temos a vida eterna e a coroa de glória à nossa espera, é tão superior que, mais uma vez, qualquer sofrimento é minorizado diante deste grande amor. E porquê amor? Porque é que eu não digo que eu disse prémio, mas ao fim e ao cabo é muito mais do que um prémio. Porque nenhum de nós merecia a vida eterna. Nenhum de nós merecia a coroa da glória, o manto da glória. Nenhum de nós merece sequer termos a bênção de Deus na nossa vida. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 6 diz isto. Isto mostra que eu não sou justo, eu não mereço, não sou digno, não sou merecedor. Estão-me a compreender? E vocês também não, desculpem. E vocês que estão a ver este vídeo também não são. A ouvir este áudio. Nenhum de nós é digno, merecedor de receber seja o que for da parte de Deus. No entanto, lá está outra vez o tal amor que está em Romanos 8. Supera tudo isso. Há bocadinho vocês citaram muito bem o que está, também, penso eu, em 1 Coríntios, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Algum de nós merecia isso? Sendo nós tão pecadores, tão maus, tão miseráveis, tão reles, não é? Qual era o nosso lugar? Como dizia o Rui há bocadinho, o nosso lugar era na lama. E não é tratamento de spa, como eu brinquei há bocadinho. É na lama mesmo. No entanto, Ele nos arrancou da lama, do pecado, das trevas, e nos transportou para o reino de luz do seu Filho. E nos pôs em lugar de destaque. Porquê?
Porque há uma coisa que nós, enquanto filhos de Deus, conseguimos ter endurance, que é, e principalmente os que começam a compreender a verdadeira palavra de Deus, que é o sofrimento. Se Jesus sofreu, quem sou eu para não sofrer, sabendo que Ele não me deixa sofrer por muito tempo? Ele não me deixa que a vergonha que Ele passou se abata sobre mim ou sobre ti. No entanto, vamos passar por vergonhas, e vamos passar por humilhações, e vamos passar por acusações e por muita coisa. Mas é por um período tão pouco, tão pequeno, tão diminuto, que quando nós analisamos tudo o que Ele passou por nós, em nosso lugar, e é por isso que o apóstolo Paulo diz, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Porque nenhum de nós éramos merecedores. Ele pagou em avanço. Ele confiou que nós seríamos capazes de suportar o sofrimento. Quem não é capaz de suportar o sofrimento não pode andar com Jesus. Porque Ele disse, quem quiser vir após mim, Ele não disse, compre um avião, eu tenho uma mansão e siga-me. Ele disse, tome a sua cruz. Isso é sofrimento. Metam isso de uma vez por todas na vossa cabeça, no vosso coração. Toma a sua cruz e depois ele diz, e aí sim, siga-me. Então é suposto eu ir com a minha cruz atrás dele. Qual é a diferença entre eu seguir a minha vida transportando a minha cruz sem ele e com ele? Sem ele eu vou morrer pelo cansaço, pelo sofrimento, pela dor. Mas com Ele eu vou viver a vida eterna. E antes disso, Ele vai aliviar a minha carga, porque Ele prometeu. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos comprarei uma casa de férias. Quem me dera. 2 casas de férias. É um grande alívio. E pago-vos a vossa casa atual. É um livramento de despesas, não é? Mas não. Mas é o que muitos prometem aos cristãos de hoje. O Senhor quer-nos ricos. E por isso temos que fazer, temos que dar, temos que fazer e acontecer e não sei o quê. E essas igrejas, esses ministérios, essas denominações, pensam que são muito ricas, mas são pobres. Porque no dia em que, se o Senhor apertar aquilo a sério e o discurso mudar para a verdade, vai-se tudo embora. Eu tenho milhares de pessoas. Muda o discurso, fala contra o pecado e tu vais ver. Deixa de passar 30, 40 minutos a falar de ofertas e tu vais ver o que é que vai acontecer. Começa a ensinar a verdade sobre o dízimo, a verdade sobre a oferta alçada, sobre a primícia e tu vais ver o que é que vai acontecer. Vai-se tudo embora, vai tudo à procura de onde há esse discurso. Porque o crente de hoje não quer sofrimento, não quer andar com a cruz, não quer seguir a Jesus. Quer seguir uma pequena parte do exemplo, que nem está na Bíblia, é tudo inventado pelos homens. Ele tinha muito dinheiro, porque Judas roubava da bolsa de Jesus e Jesus nem dava conta. Onde é que isso está na Bíblia? É tudo aquela cabecinha de ladrão que pensa. Judas era igual a mim, eu também se tivesse com a bolsa também gamava. Em nome de Jesus. Vou fazer como ao judeu. Pego na caixa das ofertas, né? Eles chamam-lhe a arca do tesouro, e digo assim, eu vou tirar o dinheiro todo ao ar, os que tu agarrares são teus, o resto é meu. Certo? Estão a perceber? Mas falem vocês aquilo que a gente fala aqui. E vocês vão começar logo a ver, esses neopentecostais, a começar a andar para trás e a dizer que, eu não gosto do discurso dele. Pois não, porque mexe com tudo o que está errado nas pessoas, tudo o que está errado neles. Nós já tivemos pessoas aqui que voltaram para o neopentecostalismo. Porquê? Porque não foram capazes de ser humildes e suportar o sofrimento. E digo-vos, há sempre uma razão. Digam-me lá. Só que entre nós que ninguém nos ouve. Se alguém vos der um carro novo,
Vocês vão guardar, vão cuidar desse carro ou não? Claro que vão, porque vocês, se calhar, passaram muito tempo sem carro ou com carros velhos e aprenderam a cuidar deles e aprenderam a fazer endurance àquilo que Deus nos dava. Porquê que muitos homens de Deus que eu conheço, quando pediram a Deus qualquer coisa, por exemplo, eu lembro-me de um que pediu a Deus um carro, e o primeiro carro que lhe veio, eu nem sei como é que o motor trabalhava. As portas, ele tinha que as segurar, senão as portas caíam em andamento. E a pessoa pensa, foi para testar a fé. Não foi nada, foi para ele dar valor. Se ele não der valor a uma coisa que não tem valor, que foi o que Jesus fez por nós, como é que ele vai dar valor a uma coisa que tem valor? Não vai. Vai achar sempre que Deus lhe dá algo melhor. Somos os eternos insatisfeitos. Deus dá-me uma mansão de 6 quartos e eu agora quero uma de 12. Não tenho tempo para limpar, mas eu quero 12 quartos. E quando não tenho, e quando percebo que não tenho possibilidade, o que é que eu faço? Começo a dizer que tenho no coração desejo de receber pessoas em casa. Manipulação a Deus. Mas eu não digo diretamente a Deus, digo às pessoas, que é para as pessoas dizer, Senhor, dá lá. Senhor, tem tão bom coração, dá lá a mansão de 12 quartos. E depois Deus dá, e quantos de nós já lá fomos dormir? Quantas pessoas receberam? Bola, 0. Porquê? Porque nunca foi essa a intenção. Eu estou a pedir a Deus um carro de 7 lugares, que é para trazer as pessoas à igreja. E depois Deus dá, e quantas pessoas trouxeram à igreja? Até eles foram-se embora, foram para outra igreja, foram para outro sítio, já não precisam. Vocês estão a perceber? Então, o Senhor leva-nos ao sofrimento. Porquê é que muitos de nós sofremos na infância com a família? Não foi para tu te tornares como é que se diz? Um iníquo. Seres um fulano mau que não sabe o que é uma boa família. É para tu tomares a decisão de isto eu nunca farei. Eu sempre disse isto, irmãos, e escutem isto que eu vos vou dizer. Quando eu saí daquele ministério, onde eu estive 22 anos, eu percebi que não sabia nada. Pensava que sabia muito, mas eu não sabia era nada. E o pouco que sabia estava todo errado. Todo. Revoltei-me muito nessa altura, mas mesmo fiquei muito revoltado. Porque nós hoje aqui temos escola bíblica gratuita e quem me dera a mim que tivesse a igreja cheia, mas não está, só está meia. Mas esses têm a escola bíblica paga e, no entanto, têm a sala cheia. E o que é que aprendem? Nada. Aulas de 30 minutos, onde vai para lá um papagaio dizer tudo o que o líder quer que ele diga, mais nada. Mas falar da Bíblia, está quieto. Vocês têm que ler o livro do apóstrofo. Têm que ler o livro da epístola. Mas não falam da Bíblia. E pagam. E até pagam os meses em que não há, que é os meses de férias. É tudo em nome de Jesus. Vocês percebem o ridículo? Agora vocês diziam assim, Eles aprendem a pagar. Obviamente, são excelentes pagadores. E agora entra aqui o grande segredo que é assim. Isto nos ensina. A doutrina. Obviamente que a doutrina mexe com a pessoa. E uma doutrina que ensina a ser rico, que a aparência é mais importante que o coração, que Deus já perdoa tudo, que não é preciso pedir perdão porque já fomos perdoados na cruz, que é mais importante saber o que é que o diabo não gosta do que é que Deus gosta, que é para manipular o coração das pessoas e as pessoas. Mas depois há igrejas onde falam a verdade, falam a palavra de Deus, ensinam as coisas como elas são, e o sofrimento é um assunto tabu. Porque ninguém gosta de ouvir dizer, tu vais sofrer. Mas nós vamos sofrer. E quando pensares que, agora já me safei desta, já estás a entrar noutra. E principalmente no teu calcanhar daqueles.
naquilo que tu não gostas, naquilo que tu ainda não conseguiste vencer. Todos nós temos um ou dois. Eu tenho dois, um em cada pé. Mas espiritualmente falando, eu reconheço dois calcanhares daqueles, que eu não vou dizer quais são meus. Mas posso-vos dizer que eu sei que Deus está a trabalhar comigo nisso, porque é onde Ele me está a pôr. E faz-me sofrer, o sofrimento atroz, de eu roer as unhas, arrancar as peles dos dedos, de ficar nervoso e andar ansioso com isto e ter que me virar para Ele e dizer: eu preciso que tu deixes sobre mim e que tragas o teu alívio, a tua paz. E logo me lembro da promessa dele: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Ao contrário. Mas o que é certo é que ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tão difícil negar-me a mim mesmo. Porque eu tenho que deixar... Então já não me posso apresentar como pastor João Viegas. Eu não me apresento a ninguém como pastor João Viegas. Mesmo quando eu falo com pastores amigos, ou não, pessoas que eu quero convidar para vir aqui, eu apresento-me como João Viegas. Pastor não faz parte do meu nome. E é uma coisa, é um título que eu tenho temporário. Porque quando Jesus nos vier buscar, o título fica cá. Mas o João Viegas vai. Vocês estão a perceber? Eu tenho que me negar a mim mesmo. Eu não posso achar que sou a última bolacha do pacote. Até porque a última bolacha do pacote está toda partida, geralmente. É as migalhas. Eu não posso achar que sou o supra-sumo da cocada preta. Campeão das dúzias. Carapau de corrida. Tudo expressões que eu não percebo o que é que significam. Quer dizer, sei, não é? Mas não percebo de onde é que isto veio. Nem irei de investigar, que eu gosto. Mas vocês percebem? Ou seja, eu não posso achar... isto sem mim não anda. Não. Eu tenho que achar o contrário. E se eu um dia perceber que não anda, a culpa é minha. Então eu tenho que fazer discípulos. Eu tenho que começar a confiar, a dar tarefas. Às vezes há coisas que não dá para explicar o que é para fazer. Às vezes só dá para orientar. Orientar. Todos nós aqui conduzimos. Há aqui uma pessoa que é pela fé, mas pronto. Mas o instrutor nunca nos disse como é que se conduz. Ele apenas disse: este pedal é para a frente, este trava, aquele tem que se pôr a fundo para pôr as mudanças. E depois ele explicou que para o carro andar, este pedal tem que vir para cima e este tem que ir para baixo. Mas nunca ninguém nos disse isto ou aquilo. Não, é quase, naquele momento, de repente torna-se nato. E ao fim de 2 aulas, nós já sabemos quando o carro está torto e quando não. Quando é preciso dar assim um toquezinho novo. É mentira o que eu estou a dizer. E ao fim de 6 aulas, já ninguém nos diz para olharmos para o espelho. Já é natural a circulação dos olhos. Não é verdade o que eu estou a dizer? Parece que está cá dentro e só está a ser despertado. Irmãos, a palavra de Deus está cá dentro, só precisa de ser despertada. E o que é que tem vindo a ser despertado no coração deste povo, o povo geral? É servir ao Deus errado, que também está cá dentro, por causa da natureza de pecado que veio por causa do pecado de Adão e de Eva. E você diz-me assim: como é que o pastor pode dizer uma coisa dessas? Posso. A prova maior que eu tenho no Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, como alguns dizem, é quando Moisés vai ao topo do Sinai falar com Deus. Ao fim de 40 dias, os fulanos já tinham cá embaixo um ídolo feito, um bezerro de ouro, que não era pequenino, como alguns imaginam. Era um bisonte. Era um elefante de ouro. Porquê? Porque ele tinha que ser visível. Eram 600 mil pessoas, pá.
Pensem. Não pensem só naquela mentalidade tacanha da aldeia de 3 pessoas, 4 ainda vivas. Não, pensem em 600 mil. Homens, mulheres e crianças. 1 milhão de pessoas à vontadinha. À vontadinha ali. E animais. A serem sacrificados. Espargir sangue sobre aquela estátua. Orgias. Provavelmente sacrifício de filhos. O pecado foi de tal maneira que Deus já não quis descer. Deus disse a Moisés, o teu povo já não é meu. 40 dias já estavam de costas viradas. Deus tinha aberto o mar vermelho. Deus humilhou os 10 principais deuses da mitologia egípcia com o seu poder. Vergou o faraó. Libertou-os de uma escravidão de 480 anos. Ao fim de 40 dias, já estavam a adorar um bezerro. E vocês querem me convencer que esta natureza não está dentro de nós? Está sim, senhora. Está sim, senhora. E no momento de escolha, a não ser que nós tenhamos um encontro real com Jesus, no momento de escolha vamos optar sempre por Mamon, em detrimento de Jesus Cristo. Porque eu digo-vos uma coisa, Saulo não era só cumpridor das ordens do Sinédrio só porque acreditava que estava a fazer a verdade. Ele era pago. Ele recebia um salário. Ele era o ganha-pão da casa dele. Cumprindo aquilo, ele estava a agradar aos seus senhores. Mais umas moedinhas caíam na mão. Pensem comigo. Mas o encontro real com Jesus aconteceu e a vida dele mudou. De repente o dinheiro deixou de ter importância. Ele foi levado por aqueles que ele ia matar. E foi recebido na casa por aqueles que ele dizia que odiava. E de repente estava à mercê deles. E orou. E jejuou. Porque estava desesperado. Não era porque estava na casa deles. Não era porque estava à mercê daqueles que ele queria matar ou ia matar. Era porque ele tinha tido um encontro real com Jesus e aquilo estava a rasgá-lo. Irmãos, quando o nosso ego é rasgado, o nosso caráter é rasgado, nós ficamos sem nada. Não acreditam o que eu estou a dizer? Quando Adão percebeu que tinha pecado, o que é que ele fez? Foi cozer umas folhas, umas parras, para tapar as vergonhas. Mas se você for ler Gênesis, como eu já fui, você vai perceber que foi Deus que lhes fez as roupas. Até nisto. E ainda dizem, como é que Deus foi tão mau para Adão e Eva? Foi mau. Deu-lhes tudo. Deu-lhes tudo. E eles foram atrás do quê? Daquilo que não podiam ir. Qual é o mal de Deus querer algo para Ele? Se nós queremos tudo. Ele dá. Qual é o mal de Ele dizer assim? Isto é meu. Isto não mexe. Eu dou tudo, mas isto é meu. Quando ele fez isso com Abraão, quando ele deu tudo a Abraão, inclusive o que ele mais queria, depois disse-lhe, agora dás-me o teu filho. O que é que aquela cabecinha de alhos pensou? Tenho que cortar aos bocadinhos, ponho-lhe aqui uma massa de pimentão e a assar ali no altar. Mas não foi isso que Deus lhe disse. Se ele dissesse, perdoa-me, Senhor, tens toda a razão, eu consagro o meu filho para ti. Não era preciso ir ao Monte Moriá, não era preciso. E o Senhor ensinava-o a fazer sacrifício na mesma. E provia, porque Deus esteve sempre a prover a vida de Abraão, sempre. Nunca lhe faltou nada, mesmo no pecado. Quando ele se casou com a segunda mulher e começou a andar por outros deuses, diz que morreu velho e farto de bons dias. Vocês estão a perceber o que eu estou a querer dizer? Então, quando nós lemos o versículo 10 de Isaías 53, há pessoas que não gostam, saltam esse versículo, lá está. Os óculos neopentecostais.
Mas o versículo, para mim, é o que mais interessa, sabia? Nem é o 4 e o 5, é este. Põe lá, Tiago, só favor. Todavia, ainda assim, no entanto, todavia significa isto. Todavia, ainda assim, no entanto, para mais, ao Senhor agradou moê-lo. Pastor, mas era Jesus, era o Filho, mas agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E quando a sua alma se puser por expiação do pecado na cruz do Calvário, verá a sua posteridade, quer dizer que o Senhor Deus viu tudo. E Jesus na cruz viu a mim e a si. É aqui, neste versículo, que eu posso dizer que ele pensou, vai valer a pena. Prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Mas, no entanto, agradou moê-lo, agradou enfermar, agradou trucidá-lo, fazê-lo passar pela aflição. Porquê que agradou? Porque ele tinha que ser o exemplo em todas as coisas para connosco. O que é que diz também em Mateus? Que ele era experimentado nos trabalhos. Também apanhou farpas nas mãos, calos. Também, estou-me a lembrar, pegou na grossa e se calhar passou nos pés, nos calcanhares. Porquê que é difícil pensarmos nisto em Jesus? Porquê que temos aquela visão de que ele era perfeito? Jesus não ia à casa de banho. Claro que ia. Claro que comia. E gostava de comer. Porque diziam que ele era comilão e beberrão. Os fariseus já o acusavam porque ele parava em todo o sítio que o convidavam para almoçar ou para jantar, ele ia. E os fariseus, que não eram convidados para lado nenhum, diziam que ele era comilão e beberrão. Ele gostava de comer. Tem algum mal? E servir o melhor aos que estavam na multidão com ele. Pão e peixe assado. Já imaginou? No entanto, diz aqui que ao Senhor agradou moê-lo, enfermá-lo. Eu quando vejo isto, eu digo assim, ó Senhor, e nós recusamos o sofrimento. Não podemos. Quem sou eu para recusar se Ele passou por mim tudo? Porque é que eu não hei de passar? Sabendo que isso vai moldar o meu caráter. Enquanto eu não conseguir vencer certa coisa, Deus não me vai tirar dali. O povo de Israel levou 40 anos a vencer o deserto. José levou 13 anos a vencer o ego e o caráter. Porque os sonhos e as visões que ele teve não eram fáceis. Ele era orgulhoso, tinha uma capa especial feita pelo pai, não era de muitas cores, é tudo mentira. Era uma capa normal, só que como era feita pelo pai, destacava-o dos irmãos. Alguns já eram casados e se calhar chegaram a casa e disseram à mulher, pois, aquele miúdo tem uma capa nova, tu nem umas cuecas me fazes. Pois é, e quantas vezes a gente não faz isso aos nossos? Comparamos os outros com os nossos e pensamos que estamos num sofrimento. Olha, sabem uma coisa? Nós não sabemos o que é sofrimento. Nós não sabemos o que é sofrer. Eu, uma vez disse, estávamos na Madeira, na Ilha da Madeira, eu devia ter para os meus 12 anos, e fomos numa altura, este foi setembro, que é a festa do monte. Eles chamam-lhe a festa da Senhora do Monte, Nossa Senhora, mas lá como ela é minha, e eu não vou lá para ver a Senhora, é a festa do monte para mim. E fomos logo de manhã, e meu Deus, para estacionar o carro foi um castigo. Depois as ruas põem flores no meio da estrada, fica tudo enfeitado, muito bonito. É, não é? É um perigo para os carros porque as rodas patinam lá, os carros parecem
uns patinadores sem travões em cima das flores, não é? E fomos o dia todo naquilo, ver as flores, ver as exposições, e digo-vos uma coisa, quando chegou, isto foi logo pelas 9 da manhã lá, portanto já subimos o monte, já fomos muito mais cedo. Quando chegámos aí às 2 da tarde, eu já estava com fome. E disse ao meu pai, epá, já tenho fome. E o meu pai olhou para mim e disse-me assim, fome. Sabes logo o que é fome? Tens a vontade de comer. E eu pensei, olha. Tem uma barriga meio caminho e fala assim. Mas depois pensei, para ele ter razão. Nós não sabemos o que é fome. Nós não sabemos o que é privação de sono. Nós não sabemos o que é um casamento infeliz. Graças a Deus. Digo-vos, graças a Deus. Ficamos infelizes por isto, por aquilo, mas às vezes, lá está, é a Xuxa que caiu no chão, é o pirulito que deixámos cair, é o gelado que estávamos a comer e o cão veio e abocanhou e levou. Primeiro partilhámos o gelado, depois o cão gostou e levou o gelado e comeu todo. E chorámos, e estou tão infeliz do meu gelado, coitadinho do meu gelado. E Deus olha para nós e pensa, filho, estás a chorar por um gelado, deixa-te chegar aí aos 40 anos, quando começares a chorar com as traições. Quando começarem a espetar facas nas costas. E é isto que eu quero que vocês entendam. E na vez de nos entristecermos com os sofrimentos, eu sei que não é fácil passar por eles, mas que depois a gente possa dizer assim, obrigado, Senhor. Que eu sofri, mas Tu estavas lá comigo. Tu me aliviaste. Tu me conduziste a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Deste ordem aos Teus anjos para me tomarem nas minhas mãos, para que eu não tropece com o meu pé em pedra. Oh, obrigado, Jesus. Já pensou nisto? E agora vamos ver aqui. Agora sim é que vamos a 2 de Coríntios 11. 11:16. Outra vez digo, isto é o apóstolo Paulo, outra vez digo, ninguém me julgue insensato. Ou então, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Lá está o apóstolo Paulo a fazer aqui um bocadinho de stand-up comedy. Está a fazer aqui uma piada. Ninguém pensa que eu sou maluco. Mas então, olha, pensem que sou maluco e ficamos aqui os dois na maluqueira. Porque é o que ele está a dizer, olha, então se acharem que eu sou maluco, insensato, permitam-me que eu me glorie um pouco. Tipo, já agora deixem-me também eu mostrar os meus galões. Versículo 17. O que digo, não o digo segundo o Senhor. Mas como por loucura nesta confiança de gloriar-me. Porquê? Porque aquilo que ele vai dizer a seguir não é nada de glória. Mas é aquilo que nos dá prazer. Porque implica uma coisa que o homem não gosta, que eu falei a semana passada, que é obedecer a Deus. O homem não gosta de obedecer a Deus. Deus disse a Adão, não comes daquela árvore. E o que é que ele fez? Pumba. Deus disse a Sansão, a navalha não pode passar no teu cabelo, não podes beber bebida forte, não te cases com estrangeiras, tu és nazireu. E o que é que o fulano fez? Bêbado, andava sempre bêbado. Dormia com esta e com aquela, tudo filisteias, tudo mulheres estrangeiras, tudo. E a mulher com quem se ia casar, a primeira e única com quem ele se ia casar, era filisteia. Era estrangeira. E pior, para provar a uma amante que era uma prostituta, também ela filisteia, disse-lhe o grande segredo, não era da força, era da chamada de ser nazireu. Que é, eu não posso nunca permitir que navalha passe no meu cabelo. Porque ele não perdeu a força pelo cabelo.
Ele perdeu a força porque ele perdeu a chamada. O Senhor disse à mulher, à mãe de Sansão, o menino será nazireu. Ou seja, ele nasceu já com a chamada. Percebem o que eu estou a dizer? Porque ele não era para ser só juiz, ele era para continuar e ser um profeta. Porque o ser nazireu, se vocês forem comparar Sansão com Samuel, vão ver que ambos tinham o cabelo sem passar navalha. Samuel não se casou com estrangeira e não bebia bebida forte. Ele nem comia à mesa de Saul. Não conseguia. Vocês estão a compreender? A chamada estava lá. E porquê que ele não obedeceu? Por causa da chamada. Eu tenho uma chamada. Eu posso beber aqui. Eu bebo vinho do pacote e não me faz mal ao fígado. Brinca. Eu durmo com esta e com aquela. Nunca vou ter doenças sexuais. Brinca. Um dia cai com estrondo. Foi o que aconteceu com Sansão. Caiu com estrondo, foi preso, vazaram-lhe os olhos e durante 20 anos esteve a empurrar a mol de um moinho que não era de vento, era puxada por um burro. Ele substituiu o burro. Que é como quem diz, o juiz de Israel é um burro. Mas você sabe que a alegoria não vem dos filisteus, a alegoria vem de Deus. O que Deus está a dizer é que burro é aquele que me desobedece. Burro. Qual era o animal onde Balaão ia para ir amaldiçoar o povo de Israel? Era uma jumenta. É um familiar do burro. E estava a bater no bicho, verdade ou mentira? E o bicho o que é que fez? Virou-se para ele e falou. Irmãos, se um bicho virasse para mim e falasse, eu não me punha ali com grandes conversas, eu ficava mesmo a pensar, Deus está aqui, por amor de Deus, não, Senhor, o que é que eu fiz? Perdoa-me já. Eu me arrependo até às pontas das unhas dos pés, porque sinceramente... Mas não, fulano pôs-se a argumentar com a jumenta. E foi preciso a jumenta dizer-lhe, o anjo está ali à minha frente, de espada desembainhada. Como quem diz, vou eu e vais tu. E o Senhor teve que lhe abrir os olhos, porque o fulano estava cego, ceguíssimo. Tão cego como Sansão. Só que Sansão já lhe tinham vazado os olhos. Este era espiritualmente. Vocês estão-me a compreender? Então, o que é que a gente aprende aqui? Que o sofrimento faz parte da nossa vida. Olha, deixe-me dar aqui um bom exemplo do Novo Testamento. De alguém que não entendeu o que era o sofrimento e porquê que perdeu uma boa oportunidade de estar calado e de cumprir a chamada que Deus lhe deu. João Batista. Quando foi preso, sentiu-se injustiçado e mandou os discípulos perguntar a Jesus: és tu aquele que há de vir ou tenho que esperar por outro? Como quem diz, como é que é? Vais-me libertar esta noite ou tenho que esperar por... E porquê que Jesus, o nosso Deus, libertou Pedro da prisão e não libertou João Batista? É que Pedro não se pôs com injustiças. Pedro não... Vocês estão a perceber? Pedro aceitou. É preciso... Senhor, é preciso eu estar preso. Ele estava tão descansado que ele até dormiu na prisão. Descansadinho, profundamente. O anjo até que pôr o acordar teve que lhe dar quase 2 lambadas. Estava nu. Estava como se estivesse de pijama. O anjo. Bem mais de manhã buscar-me. Eu estou cansadinho, estou aqui. Estava a fazer um ozinho tão bom, pá. Vocês estão a perceber? Mas João Batista não. Ficou ofendido, ficou injustiçado. É por isso que eu digo, o sofrimento faz parte. E nós não podemos rejeitar o sofrimento. Não rejeite. Porque nós não estamos sozinhos, Ele está connosco. Ele está connosco. E aquilo que às vezes para nós é um grande sofrimento,
em comparação com quem não tem uma perna, com quem não tem um olho, com quem perdeu a esposa, não é nada. Mas Ele está connosco todos os dias da nossa vida. Muitas serão as aflições do justo, mas o Senhor... Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos sobreviesse. Mas antes alegrai-vos, por serdes participantes das coisas do Senhor. Opa, por amor de Deus. E, no entanto, há aí tanto crente que não quer. Olha, somos poucos a querer. Eu não me importo. A porta é estreita mesmo por causa disso. Então o apóstolo Paulo fala aqui e terminamos a ler este capítulozinho. Esta parte também não é assim muito grande. Olha aí o versículo 18. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Portanto, ele está a dizer, já que vamos ser maluquinhos, vamos também ser maluquinhos a sério. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos. Mas, no que qualquer tem ousadia, com insensatez fala. Ele está a dizer, lembra-se que eu disse que ia falar como maluquinho. Também eu tenho ousadia. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São gordos, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, como quem diz, olha, eu já estou. Eu ainda mais. Ele é ministro de Cristo e muito mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. E depois começa o Hall of Fame da vida do apóstolo Paulo. O corredor da fama, o corredor da glória da vida do apóstolo Paulo. É um currículo fantástico. Olha aí. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Por 5 vezes levou 39 chicotadas. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, não preciso que eu vos explique o que é isto de passar 1 noite e 1 dia no abismo, para não. O Carlos já está a dizer, eu não. Turismo no abismo, não. Versículo 26. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas, o peso que eu também sinto. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase, que eu não sinta vergonha. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. A este currículo, para se ser apóstolo, falta um assunto. É ter visto a Jesus Cristo em pessoa. Por isso é que, desde o último dos apóstolos, não há mais nenhum. Porque mais nenhum pôde cumprir este princípio. Então os outros são o quê? Invenções.
Estão a perceber o que eu estou a dizer? Capítulo 12, versículo 1. Em verdade que não convém gloriar-me. Olha, ele aqui já estava sensato. Mas passarei às visões e revelações do Senhor. E aqui eu paro. Vocês depois podem ler em casa. Porque ele já estava a dizer, olha, primeiro eu fui insensato e mostrei-vos que o meu currículo não passa pelo número de pessoas que eu salvei, ou pelas grandes multidões que já eu preguei, ou quantas igrejas eu tenho ou deixo de ter, quantos carros e aviões, ou quantos bigodes eu já fiz ou desfiz. Mas passa por tudo o que eu já passei, que o meu Senhor e Salvador já passou também. Este é que é o nosso currículo. Então, dizem mal de ti, glória a Deus. Acusam-te de mentiras. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Fazem-te injustiças. Louvado seja Deus. E se estás a passar por estas coisas ou parecidas, hoje em dia já não se apedreja ninguém assim na rua, não é? Mas há outras formas de apedrejar. Eu acho que, por exemplo, uma das formas de apedrejar é ir por trás e falar mal dos outros, não é? Ou seja, aquelas pessoas que têm tempo livre e estão sempre ao telefone. Não, já lá não estou. Não, nem imagina. Aquilo é uma igreja, é a pior igreja onde eu estive em toda a minha vida. Há dinheiro para toda a gente, menos para mim. Coitadinho de mim, que eu sou um pobrezinho. O maior ladrão da história das igrejas. Um autêntico mercenário. Mas, no entanto, é assim. Isso é uma forma de apedrejar. E morder na mão que ficou estendida por amor toda a vida. E mesmo quando nós já não falamos nessas pessoas e já seguimos a nossa vida e já estamos entrar na nossa chamada e naquilo que Deus tem para nós, eis que lá do fundo do túmulo vem aquela voz outra vez a ecoar. Porquê? Porque não ficam felizes por ver a felicidade dos outros. Não ficam felizes por ver a bênção de Deus nos outros. Então, se eu tenho que sofrer isto, eu dou glórias a Deus. Porque Jesus também sofreu. E não se esqueçam que mesmo depois de ele ter ressuscitado, os fariseus, os romanos, fizeram 30 por uma linha para provar que ele não tinha ressuscitado. E crucificaram-no com uma placa por cima a dizer: este é o rei dos judeus, como escárnio. Não era como título. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Então, já vos crucificaram? Já puseram uma placa dessas? Ainda não chegámos lá? Então dá glórias a Deus, irmão, como dizia o hino. Dá glórias a Deus porque nós ainda estamos na era da Xuxa. Ainda estamos a chorar porque a Xuxa caiu ao chão. Ainda estamos a chorar porque o pirulito ficou com pelos da alcatifa. Ou porque a irmã que nos deu os sugos é aquela irmã que cheira a alho e a cebola, mas os sugos são bons e vão com papel e tudo. Estão a perceber? Estou a brincar, mas é só para vocês não ficarem assim com cara tão triste. Alegra-te no sofrimento. Alegra-te nas aflições, porque muitas serão e o Senhor os livrará de todas. E não há prova ardente que não venha sobre nós que o Senhor não tenha preparado com o intuito de nos fazer participantes de tudo. Ora, se somos participantes do sofrimento, também vamos ser participantes das coisas boas. E aquilo que ainda há de vir, tanto nesta terra como aquilo que vamos ter na eternidade, irmãos, supera todas as coisas. Então, venha aí quem vier, venham as guitarras desafinadas, venham as vozes dissonantes, façam o seu melhor, porque o meu Deus faz o seu melhor nesta casa. Amém? Parece bem? Foi uma boa aula de escola bíblica sobre sofrimento. Isto também demonstra que Deus está muito apaixonado por nós.
O amor de Deus por nós é mesmo muito profundo. É uma paixão, é mais que uma paixão. Vou só terminar com uma coisa. Às vezes nós, um alerta, queremos muito uma coisa. Queremos muito. E atenção que eu não estou a condenar, porque nós somos pessoas de emoções. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, um ser tridimensional, tal e qual como o nosso Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus, não é? E às vezes nós queremos muito uma coisa. Não tem mal nenhum desejar. O que nós não podemos permitir é que isso sobreponha ao nosso amor por Deus. E, caso não alcancemos, porque não se esqueçam que o capítulo 11 de Hebreus é chamado os generais da fé, mas diz lá que é aqueles que não alcançaram a promessa. Tiveram uma parte, mas não alcançaram tudo. Porque eu digo já, a plenitude da promessa de Deus só vai ser cumprida na eternidade. Com a salvação, a vida eterna, a coroa da glória e a eternidade a louvar a Deus. E estarmos naquela mesa, perante todos os outros, ok? Que é essa a promessa do Senhor. Mas às vezes nós desejamos tanto uma coisa, temos aquela vontade. Às vezes Deus dá, outras vezes Deus não dá. E quando Deus dá, sabe o que é que Ele faz? Ele testa-nos. Não vou falar de Abraão e Isaac, mas vou falar da sunamita. Lembram-se? Ela queria muito um filho. O homem de Deus perguntou-lhe: o que é que eu posso fazer por ti? E ela disse: olha, eu gostava de ter um filho, mas o teu servo, o meu marido, já é velho. E ele disse-lhe: pois olha, eu te digo que daqui a uns tempos estarás com o menino nas mãos. E o que é que ela respondeu? Olha, tu não me enganes, porque eu vou acreditar, e se não acontecer, vamos nos chatear a sério. A versão João Viegas desta passagem. O que aconteceu? Deus deu-lhe o filho, mesmo sendo ele velho. Não sabemos se ela era ou não. Também não está isso em causa, porque para Deus nada... Lucas 1:27. Para Deus nada é impossível, certo? O menino já tinha 10, 12 anos e o que aconteceu? Porque o homem de Deus continuou a ir dormir lá à casa, tinha já o seu quartinho, ela continuou a servi-lo. O que aconteceu? O menino morreu nos braços da mãe. Primeiro teve um episódio que a gente não sabe bem o que é que foi, mas deve ter sido uma embolia cerebral lá no trabalho com o pai. E depois o pai veio aflito trazer o menino à mãe e o menino morreu nos braços da mãe. E aquela mãe soube suportar o sofrimento. Como é que eu sei? Pela atitude dela. A primeira coisa que ela fez foi pôr o menino no quarto do homem de Deus. Quem é que pensa numa coisa destas? Mas a primeira coisa que a gente pensa é chamar o médico. Ou, sei lá, fazer qualquer coisa, não é? As mesinhas da Ave Maria, da minha avó, qualquer coisa que pudesse ajudar. Mas não. Ela sabia que a unção de Deus estava naquele quarto. Lucas 1. É 27 a 37. É 10 versículos à frente, 37. Lucas 1, 37. Ela foi pôr o menino no quarto do homem de Deus. A seguir, pediu ao empregado para pôr o burro ou a jumenta albardada e disse-lhe para ir a correr à frente e não dizer nada a ninguém para chamar o homem de Deus. Mas ela pôs-se a caminho na mesma. E as pessoas viram-na, porque aquele burro não ia... Não. Ela foi pela cidade e pelos caminhos que tinha que ir. E há casas, e há pessoas. Está tudo bem? Tudo vai bem.
Epá, mulher de fé. Não. Não tem nada a ver com fé. Metam isto na cabeça. Tem a ver com eu sei quem eu sou, eu sei quem eu creio e sei que Ele não me vai desiludir, porque Ele é Deus. E se morrer, morreu. E se não morrer, está vivo. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Somos capazes de fazer isso? É isto que a gente tem que pensar. Serei capaz de suportar o sofrimento? Serei capaz de não lhe pôr as culpas? Serei capaz de viver isto? Terei a serenidade e confiança para saber o caminho certo até ao Senhor? O moço chegou lá e disse ao homem de Deus, e tanto que eles encontraram-se, não deve ter sido a meio caminho, deve ter sido 3/4. E o que é que ela disse? Aí sim, ela desabafou com ele e disse-lhe, eu não te disse para tu não me mentires? O que é que me enganaste? Deste-me um filho e agora morreu. E o homem de Deus disse-lhe, calma, o que é que tu tens estado a dizer? Tudo vai bem, tudo vai ficar bem. E quando voltaram, o menino voltou a viver. Foi ou não foi? Aconteceu com Elias e com Eliseu. Atenção, hein? E o que é que a gente aprende com isto? E olha que no caso de Elias, ela, quando conheceu o homem de Deus, estavam prestes a morrer de fome. Ela ia fazer aquele restinho de farinha com um bocadinho de azeite, ia cozer aquele pequenino de pão, e ela nem ia comer, ia deixar o filho comer para lhe prolongar a vida a ele, porque eles água tinham. Ela já sofria, e depois sofrer a morte do filho. Já pensaram? Porquê que Deus permite isso? Para que Deus possa dar mais coisas, senão não vamos dar valor. Às vezes nós não damos valor à cura que recebemos, que era um bom exemplo. Uma pessoa tem uma dor num cotovelo, pede oração, Deus cura, e vai para casa e nem dá conta que está curado. Que não dá valor. Às vezes só ao final do dia, ou dias depois, é que se percebe, olha, já não faz, e está curado. Já não dói. Exato. WD-40 da Bíblia. E a pessoa pensa, pastor, veja só dei conta 3 dias depois. Eu já ouvi isto tantas vezes, porque não damos valor. Mas Deus leva-nos pelo caminho do sofrimento para nós darmos valor. Valor ao que passamos, valor ao que Deus nos dá e valor àquilo que vamos ter. E depois passamos este princípio para os outros. Não percebo o que eu estou a dizer. Uns ténis nos meus pés, quando eu era miúdo, duravam um ano letivo inteiro. Eu tinha colegas que ao fim de 2 meses tinham que comprar novos. E hoje então nem falo. E porquê? Porque não dão valor. Mas também ninguém lhes ensina a dar valor. Não estragues. Eu estragar roupa, As minhas consolas de jogos duraram até há bem pouco tempo, que eu agora vendi-as, mas eu lembro-me que uma delas foi comprada em 91. Vendia há uns 3 anos, ou isso. 91. Ia funcionar. Porquê? Porque eu fui educado a dar valor, a ter cuidado. Vocês estão-me a compreender? Então vamos dar valor à palavra. Vamos dar valor a Deus e ao que Deus faz. Mas Ele está-me a fazer passar por sofrimento. Procura a origem desse sofrimento, porque Ele quer te ensinar alguma coisa. Ele quer mudar o teu caráter. Deus está a fazer isso comigo. Deus quer me transformar mais ainda. Eu já achava que já era salfino. Se calhar ainda me quer mais refinado. Deve querer entupir os frasquinhos. Posso ouvir um amém? Vamos orar. Estima o pouco que tens e o Senhor... Lá está. Ser fiel no pouco e o Senhor nos colocará no muito. É bíblico isto. Isto é importante, não é?
que nós consigamos passar este princípio aos outros e mostrar que o sofrimento tem uma razão de ser, não é assim tão mau e que nós... É inevitável. Às vezes é um alerta, às vezes não é mesmo. O alerta que a gente anda a descambar e... Ui, para que... Rui, queres seguir a Jesus? Toma a tua cruz, nega-te a ti mesmo e segue-o. E que ele que não estiver disponível para sofrer, como Simão, que pegou na cruz por ele, aquele que não está disposto a sofrer, é que a gente só pensa assim, ele transportou a cruz, se calhar metade do caminho até, não é? Ok, aquilo a moer o ombro, 90 quilos a moer o ombro, a arrastar-se nas pedras. Olha, e o sangue que já estava na cruz a sujar a Galabo? A gente não sabe se ele tinha dinheiro para outra. E a humilhação de no dia a seguir ir para o trabalho e as pessoas dizendo, olha o estúpido que levou a cruz do outro. Ficar associado a... Ok? Isso só para falar nisto, que eu podia... Até os soldados romanos. Não foste tu, anda cá. Não foste tu que andaste com a cruz dele. Olha, então leva aí o meu capacete e o meu escudo. Sim, a gente não sabe o que é que depois disso... Senhor, ajuda-nos. Nesta noite, querido Pai, vimos à Tua presença. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada por aquilo que Tu sempre mostras a cada um de nós. Usa-te nós, usa-te cada um de nós. Move-te à Tua vontade. Trabalha em cada um de nós, Senhor. Nós somos Teus servos e queremos estar disponíveis para Ti e para a Tua obra. Faz-nos andar dignamente diante de Ti, agradando-Te em tudo e frutificando em toda a boa obra, para que possamos chegar à estatura varonil de Cristo, Senhor, e viver esse princípio. Faz-nos ser não somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo? Amém.